Falo hoje de uma das causas mais profundas da minha vida pública. Falo da defesa de um salário mínimo digno ao povo brasileiro. Essa luta não nasceu nos gabinetes, nem nos corredores do poder. Ela começou muito antes, lá no chão das fábricas, no movimento sindical, nas assembleias marcadas pela esperança e pela indignação. Ali convivendo com homens e mulheres que sobreviviam com tão pouco, eu aprendi que o salário mínimo não é apenas um indicador econômico, ele é o retrato da dignidade ou não de uma nação. Foi nesses ambientes que iniciamos uma batalha histórica, fazer com que o salário mínimo deixasse de ser um valor simbólico. Corroído pela inflação, passasse a representar, de fato, um instrumento de justiça social. Lembro de uma luta que travamos para que o salário mínimo alcançasse, ao menos, o equivalente a $100. Um dia, reunindo a convite do presidente, na época que antecedeu logo após o Collor, Fernando Henrique Cardoso. Pronto, eu lembrei aqui, não podia esquecer. Fernando Henrique, numa reunião, disse: contente agora, paim? Por que, presidente? Chegamos a 100 paíns. Como 100 paíns? O salário mínimo a $100. Começou lá nele que o salário mínimo chegou a $100. Um patamar que à época parecia distante, mas que simbolizava um passo concreto rumo à valorização real do trabalho. Não sei se você não se conheceu, Beni Veras. Como eu estou aqui há 40 anos, Beni Veras foi senador e foi governador do Ceará, exatamente. Ele não estava aqui nas minhas anotações e eu vindo para cá lembrei, mas o Beni Veras foi um grande... Eu tinha muito respeito, ele é um homem muito simples, muito tranquilo, né? Simples no falar, assim, fala que nem nós falamos, linguajar popular. E um dia ele escreveu um artigo chamado A Luta de um Homem Só. Ele falava da minha vida em relação ao salário mínimo, que ele via que ele caia na tribuna falando dia e noite sobre o salário mínimo. Nunca mais me esqueci e guardei num quadro na minha residência esse artigo dele, que era A Luta de um Homem Só. Beni Veras já faleceu, se eu não me engano, já, né? Mas fica aqui meu carinho eterno a ele. Mas, enfim, quando cheguei, senhor presidente, estou viajando no tempo aqui naturalmente, quando fui constituinte, eu tinha comigo que a redação tinha que fortalecer o salário mínimo. Foi com a voz de milhões que lutamos para escrever na Constituição Cidadã também o princípio de que o salário mínimo deveria ser capaz de atender às necessidades vitais e básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte. Na Comissão do Trabalho, onde eu tive a honra de atuar como membro, fui vice-presidente e presidente lá na Câmara dos Deputados, fui coordenador da subcomissão encarregada de elaborar a Política Nacional do Salário Mínimo, a primeira lei do salário mínimo condicional. Elaboramos o projeto consistente, responsável, comprometido com a valorização do trabalhador. Infelizmente, à época, os projetos aprovados foram vetados pelo então presidente da República. Não recuamos. Lideramos um amplo movimento, pegam diversos líderes, né, pela derrubada desses vetos. No dia 28 de junho de 89, com o apoio de lideranças históricas como Ulisses Guimarães, conseguimos restabelecer aquilo que era justo. Foi uma vitória da democracia, do parlamento e, sobretudo, dos trabalhadores. Naquele período, inclusive, produzimos na Comissão do Trabalho uma cartilha chamada o ABC da Política Salarial, com o objetivo de levar consciência ao povo e informar a importância do salário mínimo. Porque sempre acreditei que não basta legislar, é preciso dialogar com o povo. Senhor presidente, Confúcio Moura, e até por uma questão de justiça, falo aqui do ex-deputado federal,
Falo aqui do ex-governador Alceu Colares, do PDT, já falecido. Ex-deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito também de Porto Alegre, foi um defensor intransigente de reajustes mais elevados para o salário mínimo e para as aposentadorias e pensões. Getulista e brisolista, Colares teve uma trajetória marcada pela defesa do direito dos trabalhadores e da justiça social. Ele veio a falecer em dezembro de 2024. Senhor presidente, lembranças que me traz à tribuna desse momento para falar, quando fiz greve de fome em 1991, no plenário da Câmara, pelo reajuste do salário mínimo, Alceu Colares foi solidário, como também foi o já falecido Adão Preto, como foi também Pedro Simão que está bem consciente, muito ativo ainda lá no Rio Grande do Sul. Caminha lento, como eu também já estou caminhando lento, mas ele está com a cabeça a mil ainda, né? Tive o apoio de Pedro Simão, que vieram para o plenário comigo, Sérgio Zambiase e Chico Vigilante, aqui de Brasília, e outros que eu não vou lembrar o nome agora. Ao longo de toda a minha vida parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado, apresentei inúmeros projetos voltados à valorização do salário mínimo e à proteção do rendimento dos trabalhadores aposentados e pensionistas. Alguns me chamavam o homem do salário mínimo, o homem do salário mínimo. Até que aprovamos uma lei de inflação mais PIB, e aí acabou aquela história de todo ano ter que ter aumento para o salário mínimo e estava muito abaixo da inflação e do PIB. Deu certo. Destaco iniciativas que buscaram garantir o reajuste permanente com ganho real. A extensão desses ganhos à Previdência Social, a manutenção dos que dependem da Previdência Social, a manutenção do poder de compra e a criação de uma política permanente, estável e previsível para o salário mínimo. Um dos momentos mais marcantes dessa trajetória foi 2005, quando eu tive a responsabilidade de ser relator na Comissão Mista Especial do Salário Mínimo, composta por membros da Câmara e do Senado. E aqui faço justiça, não só ao passado de alguém que faleceu ou não, né? Mas faço justiça ao senador Renan Calheiros, quando foi presidente do Senado, depois de muita conversa com os líderes, ele criou uma comissão especial que tinha o objetivo de construir uma política permanente do salário mínimo. A mim foi dado a responsabilidade de ser o relator. Percorremos praticamente todo o Brasil, estivemos quase em todas as capitais, realizamos audiências públicas, ouvimos trabalhadores, empresários, especialistas, aposentados, movimentos sociais e sindicais, até que apresentamos para o senador Renan Calheiros o relatório final, e eu fui o relator. Walter Barelli foi um dos falecidos também, foi um dos principais articuladores, e ele era deputado federal. Foi um processo profundamente democrático, e dele resultou um relatório histórico que propôs um mecanismo claro e justo de valorização, a reposição da inflação somada à variação do produto interno bruto dos últimos 2 anos, com extensão aos benefícios da Previdência. Claro, tudo na linha do salário mínimo. Enquanto isso, nas ruas, o povo se mobilizava, centrais sindicais, movimentos sociais, entidades de aposentados, realizavam marchas, atos de mobilização em defesa do salário mínimo. Era uma sociedade empurrando a história para frente. Os resultados começaram a aparecer em 2006. Tivemos um aumento expressivo. Em 2007, um aumento real. E após muita negociação, diálogo e construção política, em 2011 foi sancionada a Lei 12.382, instituída oficialmente, enfim, uma política nacional de valorização do salário mínimo. Eu, como sindicalista, senhor presidente, eu botei que era a inflação e o dobro do PIB. Mas eu sabia, como 2 e 2 são 4, e se tirar desses 4, 2 fica 2, eu botei a inflação e o dobro do PIB, porque eu sabia que na negociação eu ia ter que tirar o dobro do PIB, mas eu fiz consciente. E na negociação, de fato, ficou a inflação e o PIB, é o que eu queria, que o movimento sindical queria e os trabalhadores aceitavam. Enfim, foi instituindo assim, oficialmente, a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, baseado justamente
no relatório desta comissão que eu tive a honra de ser relator. Essa política transformou o salário mínimo em um poderoso instrumento de distribuição de renda. Mesmo no trabalho informal, ele serve como referência. Ele dinamiza a economia, fortalece o mercado interno, gera emprego e renda. O trabalhador não especula, ele consome, ele vive, ele sustenta a sua família, infelizmente. Em torno de 70% dos brasileiros depende do salário mínimo, somente do salário mínimo. Nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, essa política atingiu seu auge. Saímos de um salário mínimo que por décadas oscilava entre 50 e 80 dólares. No governo Fernando Henrique chegamos a 100 dólares, mas com essa política de inflação mais PIB, nós chegamos aos 350 dólares. Foi um avanço para a época. Isso nunca havia acontecido na história do Brasil. Foi um salto civilizatório, milhões de brasileiros saíram da pobreza, houve inclusão social, redução das desigualdades, fortalecimento da economia popular, e isso não aconteceu por acaso. Foi resultado de decisões políticas, de compromisso com o desenvolvimento social e no combate firme à miséria. Mas é preciso dizer, essa conquista não é definitiva. Em vários momentos da história recente, assistimos tentativas de enfraquecer essa política e congelar o salário mínimo, né? E não deixando sequer que os aposentados ganhassem o mesmo número que é dado, que é a inflação mais PIB, ao salário mínimo. Sempre estivemos junto com aqueles e aquelas que fizeram o bom combate. E, felizmente, a política de inflação mais PIB voltou. Por que mexer no salário mínimo? É mexer diretamente na vida de milhões de brasileiros. Trabalhadores ativos, aposentados, pensionistas, quando vem o recuo no salário mínimo, porque ele é referência, tanto para o mercado informal, como para o mercado informal, como para os dissídios coletivos. O salário mínimo ganhou a inflação mais PIB. Por que nós não podemos ganhar? É um absurdo querer tirar a inflação mais PIB do salário mínimo. Senhor presidente, a minha trajetória sempre foi pautada pela coerência. Defender aquilo que eu acerto, que entendo como justo, né? E um salário mínimo de inflação mais PIB é mais do que justo. Enfim, no movimento sindical, no parlamento, na Constituinte, até os dias de hoje, nunca abandonei essa causa. Continuo apresentando proposta, defendendo o ganho real, lutando por uma política permanente de valorização do salário mínimo, que agora está mantida. Mas quando eu vejo na grande imprensa alguns dizendo que tem que retirar o aumento real do salário mínimo, eu venho de imediato à tribuna e digo que não. Uma vez chegou a usar o termo, só por cima do meu cadáver que eles iam tirar o aumento real do salário mínimo. O desenvolvimento econômico não pode caminhar desassociado da justiça social. Reafirmo, portanto, que a mesma convicção de sempre, enquanto tiver voz nessa tribuna, e aqui eu tenho até o fim do ano, mas lá fora, na vida, nas ruas, nos movimentos sociais, eu continuarei fazendo o que sempre fiz. Defenderei sempre um salário mínimo digno, defenderei os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, defenderei os aposentados e pensionistas. E não é apenas uma pauta econômica, é uma causa humanitária, uma questão de dignidade da nossa gente. Essa é uma história que merece um livro. Uma vez escrevi um livro, pequeno, mas escrevi a história do salário mínimo do Brasil. Porque a história do salário mínimo vem lá com Getúlio, vem lá de trás, né? Vem muito antes do que nós brigamos para ter uma política permanente. O salário mínimo vem de longas datas, de muita batalha, de muitos líderes, de muitos presidentes que estavam comprometidos e mantiveram o salário mínimo. Esta é uma luta das nossas vidas, é uma luta que continua. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, eu vou usar mais 5 minutos, conforme parece que tenho. Hoje de manhã realizamos uma grande audiência pública na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, com o título Por que dizemos não à guerra e sim à paz? Essa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos teve como objetivo debater a guerra, como está tudo acontecendo, infelizmente, de forma absurda no mundo hoje, em grande parte dos países. Grande parte do mundo está em guerra. Crianças, jovens e pessoas inocentes
encontram-se no meio dos conflitos. São muitos feridos, muitos mortos. Na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, primeiro dia do conflito, uma escola infantil foi bombardeada, matando 175 pessoas, sendo 150 delas crianças. Segundo a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mais de 100 conflitos estão em curso, principalmente nas regiões da Ucrânia, do Irã, na faixa de Gaza, Israel e tantos outros países do continente africano. Os mais afetados sempre são os mesmos, crianças, idosos, mulheres, os mais vulneráveis. Lembro aqui que Bob Dylan, na canção Mestre da Guerra, disse: vocês que fabricam grandes armas, vocês que fabricam aviões de guerra letais, vocês que fabricam todas as bombas, vocês que se escondem por trás dos muros, vocês que se escondem por trás de mesas. E esse é o mundo real, enquanto o povo, milhares de homens e mulheres morrem nas guerras. Também lembro de John Lennon, com a canção Imagine, que nos convida a sonhar com um mundo sem guerras. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. E o mundo será como um só. O projeto de resolução 45 de 2025, já aprovado aqui, de autoria do senador Flávio Arnes, eu fui o relator, a sugestão foi de Ulisses Riden, que acompanhou o debate hoje pela manhã. Criamos, então, a Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Essa frente busca o quê? É sonho? É ilusão? Eu sempre digo que o possível eu faço hoje. O impossível eu continuo perseguindo para que ele aconteça um dia. Essa frente busca fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial. Cito o escritor, poeta, pensador grego, Nikos Kazantzakis, que disse, abro aspas, a virtude enlouqueceu, a geometria enlouqueceu, a substância enlouqueceu, a mente tem que se tornar novamente a legislar, estabelecer uma nova ordem, novas leis. O mundo precisa se transformar em uma nova harmonia de paz e de amor. Quando ele diz que a virtude enlouqueceu, a geometria enlouqueceu, a substância enlouqueceu, afirma que aquilo que antes dava ordem, sentido e estabilidade ao mundo entrou em colapso. Por isso que estamos vendo tudo que está aí. A virtude enlouqueceu, os valores morais perderam o rumo, o certo e o errado já não são claros, a geometria enlouqueceu, até a razão, a lógica e a ciência, que deveriam ser exatas, parecem se confundir e falhar. A substância enlouqueceu, a própria essência daquilo que sustenta a realidade tornou-se instável, ou seja, tudo aquilo que sustentava o mundo, ética, razão, seriedade, honestidade, solidariedade, a essência, entrou em crise ao mesmo tempo. Nico sugere que quando o mundo perde suas referências, não podemos apenas lamentar e esperar respostas prontas. É preciso que o ser humano consciente, crítico e criador, assuma a responsabilidade de reconstruir o sentido da vida e valorizar a palavra amor. Precisamos de um equilíbrio, precisamos de mais consciência, sermos mais humanos, mais autênticos. Políticas humanitárias não têm fronteira, não podemos fugir, precisamos recriar o mundo a partir da nossa própria consciência. Agora, presidente, eu prometo que não é o discurso, não é nada, é que eu tenho que fazer. A minha suplente é a Cleonice Bacher. E ela perdeu o pai dela, que foi sempre uma grande referência política e um obreiro, porque ela é uma trabalhadora rural. Se permitir, eu faço o registro bem rápido. Senhor presidente, é com pesar que registro o falecimento aos 75 anos, praticamente a minha idade, do senhor Ari Bacher, pai de minha suplente, Cleonice Bacher. Ari faleceu na noite de sábado, 4 de abril, na cidade de Tiradentes do Sul, região noroeste do Rio Grande do Sul. Ari nasceu no dia 9 de dezembro de 1950. Eu também sou de 50, viu?
Era agricultor e dedicou sua vida toda ao cultivo da terra. Descendente de imigrantes alemães, teve uma vida simples e de muito trabalho. Com a esposa, Ilone Bacher, teve 4 filhos, Cleonice, Claudete, Margarete e Marcos. Depois vieram 6 netos e 2 bisnetos. Era apaixonado por sua família. Quando Cleonice tinha 14 anos, essa que é a minha suplente, ali ela contava sempre, e ele ouvia, como me lembra aquela música, naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está me doendo em mim. Ele me contava contente tudo que ele fez de manhã. Enfim, algo que eu vi na música, um dia declamei lá no Palácio, no dia que o Lula sancionou o Estatuto do Idoso. Quando o Cleonice tinha 14 anos, ali o levou para uma reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aí começou a paixão de Cleonice pelo sindicalismo, pela luta dos agricultores, pelas causas ligadas à agricultura, à terra, à valorização da produção rural. Ali cumpriu a sua missão, deixando para os amigos e familiares um exemplo de amor, dedicação, trabalho e honestidade. Meus sentimentos e meu abraço fraterno à esposa Ilone, a minha primeira suplente Cleonice, a toda a família, sua esposa, também o Ademir e a filha Maria Cecília e todos os familiares amigos de Agui Bacher. Era isso um resuminho, senhor presidente, dessa lembrança que eu fiz de um produtor rural que amava a terra, produtor de leite. Eu estive lá na fazenda dele. Não, era uma fazenda, era digamos, um rancho, um grande, de bom tamanho, né? Que ele produzia leite. E ele me disse, chega aqui às 4 da manhã, viu? Que nós vamos começar a ir para a lida para ver como é que é no campo. Quando chegou ali pelas 11 horas da manhã, eu digo, não dá para sentar um pouco. Aí eles me serviram um café e um almoço, enfim. Uma lembrança muito, muito boa dessa minha experiência lá com esse trabalhador rural que faleceu, e hoje eu faço aqui uma homenagem a ele. Obrigado, presidente. Bem, os inscritos, cadê o Exalci? Tem o Chico Rodrigues, senador Chico Rodrigues, Roraima, tem o Jorge Seif e o Exalci. Mas o Exalci, acho que foi no cafezinho, enquanto ele volta,